Oi, gente, eu sou a Bruna Gabriela e eu ajudo mulheres em sua automaquiagem do zero a um acabamento profissional. Hoje eu vou te ajudar com uma maquiagem para você que ainda não sabe se maquiar. Então, vamos começar. Por onde que você vai começar a sua make? Você vai começar limpando o seu rosto, deixando ele bem limpinho para receber a maquiagem. Depois que você fez esse passo da limpeza, agora você vai para a hidratação. E você vai começar escolhendo o hidratante ideal para sua pele. Se a sua pele é oleosa, se ela é seca, se ela é mista, enfim, você vai achar esse hidratante e vai aplicar. A minha pele é oleosa e eu vou usar esse aqui da Nivea. Então, ó, ele é em gel. E eu vou aplicar aqui no meu rosto, em todo o meu rosto. E vou espalhar. Depois que eu espalhei bem, eu espero alguns segundos até minha pele absorver esse hidratante, até ele secar, pra mim vir para o próximo passo. Depois do hidratante, chegou a hora do primer. Bruna, o que é um primer? O primer é um produtinho que ajuda a amenizar as linhas de expressões e também os poros. Então, se você tem bastante poros abertos, ele vai dar uma fechada nos seus poros, vai deixar aquele blur, que é aquela pele com aquele efeito de Photoshop. Então, vai ficar bem legal. Eu vou usar esse aqui da Natura Una, esse é o Primer Blur. Então, como que você vai aplicar esse primer? Esse aqui, eu consigo colocar ele um pouquinho aqui na minha mão, porque ele é como se fosse um gelzinho, um silicone. Então, ó, eu aplico aqui um pouquinho. E eu pego um pouquinho com o meu dedo e vou aplicar dando batidinhas. Eu começo aplicando aqui nessa região, que é onde eu tenho os poros. Aplico no outro lado. Eu também gosto de aplicar aqui nessa linha, eu tenho uma linha de expressão aqui, então dá uma boa amenizada. E eu sempre aplico dando batidinhas. Assim o primer vai dar mais efeito, então fica bem melhor do que você arrastar. E depois que você aplica o primer, agora você pode vir com a base. E a base é importante que seja do seu tom. Então, toda vez que você for comprar uma base, testa ela lá na loja. Eu vou usar essa aqui da Doralice. E como você pode aplicar essa base? Você pode aplicar direto com a esponjinha, assim, ó, igual eu vou fazer agora. Eu coloco um pouquinho de base aqui e vou aplicando. Assim, vai ser uma aplicação mais prática e rápida. E como eu uso essa esponjinha? Você vai usar dando batidinhas, ó. Então, é só vir e dar batidinhas em toda a sua pele. Em toda a sua pele aqui do seu rosto. E, ó, pode aplicar aqui na pálpebra já. Pra deixar tudo bem uniforme. E essa base, ela é bem leve, então ela não vai ficar pesada aqui na minha pele. Ó, venho aplicando. E se você umedecer a esponjinha, ela fica mais fofinha e mais fácil de você aplicar os produtos. Terminei de aplicar a base, deixei bem uniforme. E por que é importante você sempre aplicar dando batidinhas? Porque se você aplica arrastando, na verdade você não vai estar aplicando, né? Você vai estar retirando o produto, ó. Quando você arrasta, você puxa todos aqueles produtos que você aplicou e a base também. Então, quando você aplica dando batidinhas, ó, você tá depositando o produto, não tá arrastando. Então, todos os produtos vão continuar ali no seu lugar. E agora eu vou fazer a iluminação do meu rosto. E pra isso eu vou usar esse corretivo da Boticário. Tá vendo que ele é um pouco mais claro do que a minha pele. Então, pra você fazer a iluminação, precisa ser 2 tons mais claro que o seu tom.
Então, eu vou pegar aqui, vou aplicar direto aqui com o aplicador. Não aplico muito o produto, porque só com essa quantia eu consigo espalhar. Venho com a esponjinha. E espalho. Ele é bem fininho, então não fica nada pesado. Lembrando, se você tiver com bastante olheira e quer corrigir essa olheira, você precisa usar os corretivos coloridos. Aplico um pouquinho no queixo, arco do cupido e um pouquinho no nariz. Bom, então depois que a gente aplicou todos esses produtos cremosos, agora a gente vai selar essa pele com o pó solto. E eu vou usar esse aqui da Bitarra. E aí, como eu aplico esse pó? Você pode aplicar com uma esponjinha assim, ou você pode aplicar com um pincel também. Já já eu vou mostrar qual pincel você pode usar. E aí é só pegar, ó, assim direto do pó e vir aplicando. Eu começo aplicando nessa região. Do outro lado. E assim eu vou selando toda a minha pele, deixando ela bem sequinha. Bruna, meu rosto vai ficar assim branco? Não, não vai ficar. Pode ficar tranquila, pode selar essa pele, principalmente se a sua pele for oleosa. Se você não sela ela, ela vai ficar, depois de um tempo, ela vai ficar oleosa e não vai segurar a maquiagem. Então, é por isso que é importante você selar a sua pele. Então, depois que você aplicou em todo o seu rosto, você vem com um pincel assim, ó, bem fofinho, pra retirar todo esse excesso de pó que fica. Então, se você não tem aquela esponjinha, você pode estar usando esse pincel pra pó. Agora, eu venho, ó, retirando, como se eu estivesse varrendo esse excesso de pó. E não fica branca, né? Não fica mais clara a pele, porque esse é um pó translúcido. Então, ele não vai mudar o tom da sua base, do seu corretivo. Depois que eu selei toda a pele, vocês percebem que tá como se fosse uma tela, né, em branco. E aí a gente agora começa a pintar nessa tela, fazendo contorno, aplicando blush. Pra isso, eu vou usar essa paleta aqui da Boticário. Eu tô mostrando ela assim porque ela tá quebrada. Então, é uma paleta de blush, mas eu consigo fazer o contorno, usar o blush e também usar esse tom como iluminador. Mas se você quiser, você pode misturar os três e usar como blush. Fica um blush bem bronzeado, bem brilhoso, bem lindo. Mas daqui eu só vou usar o contorno e o blush. Então, é bem legal você escolher produtinhos que vem assim, ó, já todos juntos, uma paleta só. E essa paleta aqui é muito legal, muito boa, porque ela não é gigantesca, o tamanho dela é ótimo pra você levar aí na sua viagem, enfim, né? Quando você for pra casa da sua amiga, se arruma lá. Ela, ó, ela é bem pequena, então ela vai caber aí na sua bolsa, então vale super a pena, e é muito pigmentada. E também, você já tendo os produtos juntinhos aqui,
você consegue memorizar mais fácil qual produto é pra aplicar em tal região, então é bem legal. Eu começo pelo contorno e eu vou fazer esse contorno com esse pincel. Ele é chanfrado, tá vendo o corte que ele tem? Então ajuda bastante porque ele encaixa bem direitinho aqui na região do contorno. Então eu pego aqui o produto, tiro o excesso e venho, ó, aplicando. Você pode aplicar, você pode começar a aplicar dando batidinhas e depois, ó, você pode dar essas arrastadas, porque não vai tirar a sua base, porque a gente já selou com o pó. Então não tem problema. E aí você vai ver se você quer um contorno bem leve ou mais marcado. E aí é só você ir aplicando aos poucos e pigmentando. Hoje eu vou deixar mais suave. Então, toda região que você for fazer o contorno é assim, tira o excesso e vai pigmentando aos poucos. Tá vendo como já vai dando uma cor aqui pra essa tela? E agora eu vou vir com o blush pra dar, né, um arzinho de saúde. E eu gosto de aplicar o blush com esse pincel da Ruby Rose. Esse é o F37. E o blush vai ser a mesma coisa do contorno. Eu vou pegar aqui o produto, vou tirar o excesso pra não dar aquela carimbada aqui no meu rosto. E vou aplicando, ó, aos pouquinhos. Aqui eu começo aplicando, dando batidinhas também. E trago, ó, sempre aqui pro meu contorno, pra ficar tudo bem unido. E não ficar com marcação. Então, eu venho aplicando, trazendo aqui pro meu contorno. Lembrando, se você gosta de blush bem suave, é só você aplicar menos. Então, eu trago aqui pro meu contorno e fica tudo bem juntinho. E agora, com essa paletinha aqui da Luisance, olha só que linda. Vou aplicar uma sombra dessa paleta como se fosse o iluminador. Então, eu vou aplicar esse tom aqui com o pincel da Macrylan, o 05. Eu pego e venho aplicando. Olha só como ele dá um brilhinho bem bonito. Eu vou aplicar nas outras regiões também. Nariz, arco do cupido, um pouquinho aqui no queixo. Depois que você aplica o iluminador, se você quer deixar ele bem esfumado, não quer que ele fique marcado, você volta com o seu pincel de pó, sem pó, e passa, ó, de leve, aqui onde você aplicou o seu iluminador. Se tiver muito carregado, isso vai fazer ele dar uma suavizada. Feito isso, a gente vai finalizar essa pele com um fixador de maquiagem. Hoje eu vou usar esse aqui da Boticário. Ele é seco, então ele não vai deixar minha pele molhada. Mas você pode usar a sua bruma, que dá super certo. Então, ó, eu chacoalho um pouquinho e fecho os olhos e aplico. Agora vamos para a sobrancelha. Se você quiser começar a make pela sobrancelha, não tem problema nenhum. Você pode começar e depois fazer a pele ou fazer os olhos. Enfim, eu gosto de começar pela pele. Fica um efeito mais bonito, um acabamento mais bonito. Então, olha só, agora eu vou pra sobrancelha antes de fazer os olhos. E vou usar esse quarteto aqui da Max Love. Já tá apagadinho o nome, mas esse é da Max Love. E eu vou usar esse tom aqui, com o pincel da Macrylan. Então, eu sempre começo penteando a minha sobrancelha, deixando os pelinhos bem certinhos e contornando. Então, eu começo aqui de baixo. Eu tento contornar mais perto possível aqui dos meus pelinhos. E aí, eu venho aqui pra cima. Depois que eu contorno,
Aí eu vou preencher. Depois que eu preenchi, agora eu venho fazendo o recorte da minha sobrancelha. Pra isso, eu vou usar esse corretivo da Natura. Mas eu poderia também usar aquele mesmo que eu fiz a iluminação do meu rosto. Então, eu aplico um pouquinho aqui na minha pálpebra, no meu côncavo, né? Aqui um pouquinho. Precisa ser muito, porque lembram que eu já apliquei a base, já apliquei o corretivo. E com o pincel língua de gato, eu venho fazendo esse recorte. É isso que vai deixar a sobrancelha ainda mais delineada. Então, eu pego um pouquinho aqui de produto e venho, ó, fazendo esse recorte, que é como se eu estivesse contornando aqui a minha sobrancelha. Depois que eu fiz esse recorte, eu venho com a minha esponjinha e esfumo tudo pra deixar bem uniforme, não deixar marcado nem acumulado. E agora chegou a hora dos olhos, do nosso esfumado. Para o esfumado, eu vou continuar aqui com a paletinha da Luisance e vou começar aplicando esse tomzinho aqui com o pincel da Macrylan, o B510. Então, eu vou fazer um esfumado mais arredondado. Então, eu pego aqui o produto, a sombra, tiro o excesso e vou começar aplicando. Eu sempre começo aplicando nesse cantinho até chegar no meu côncavo. Então, eu aplico e depois com o mesmo pincel eu já posso vir esfumando. É só tirar o excesso e esfumar toda essa sombra que você depositou. Se precisar, você aplica mais. Se você achar que tá muito clarinho e você quer mais escuro, então você aplica mais. Eu apliquei e venho esfumando. Apliquei e hoje eu fiz um esfumado bem simples, bem fácil. E se você viu que caiu algum excesso de sombra, você vem com o pincel e tira. Por isso que é bem importante, a pele tá bem selada também. E aí eu não pesei, não fiz escuro esfumado, porque eu vou fazer um delineado. Então agora eu vou vir com esse tom que eu fiz de iluminador e vou aplicar aqui. Olha só como ele é bem brilhosinho. Então, eu venho aplicando até chegar no meu esfumado. Subo um pouquinho, ó. E você pode aplicar também com o dedo, que fica bem pigmentado. Depois que eu apliquei essa sombra cintilante, agora a gente vai fazer o delineado. Mas não vai ser um delineado com delineador. Pra fazer esse delineado, eu vou usar sombra. Então, não fica preocupado. Ai, Bruna, não sei fazer. Você pode fazer esse delineado com sombra. Então, vamos lá. Pra começar a fazer esse delineado, eu vou pegar esse pincel chanfrado. Ele é bem firminho. E vou pegar uma sombra preta. Vou pegar essa daqui. Pego, tiro o excesso. E vou começar o nosso delineado. Eu começo aqui do cantinho. Se precisar, eu pego mais sombra. E já começo, ó, puxando o gatinho. Quanto mais durinho o pincel, melhor vai ser pra você fazer esse gatinho. E aí, olha, eu não vou fazer no olho todo, eu vou fazer só aqui até a metade. Então, ó, eu vou pigmentando esse tom. E ele vai ser um delineado mais esfumado, tá? Então, ó, fiz aqui, tá vendo que eu deixei ele bem puxadinho, mas se você quer um delineado menor, é só você fazer esse traço menor. E eu já dei uma primeira esfumada aqui.
E aí, depois que eu apliquei esse preto, agora eu vou vir com um tom marrom, um marrom mais escurinho, esse aqui. E vou esfumar junto com esse delineado preto. Então, aqui acima dele. Então, ó, eu pego, venho aplicando e já dando uma esfumada. Tá vendo? Aqui tá bem marcado, mas não tem problema, eu ainda vou esfumar mais. No outro olho a mesma coisa, eu aplico um pouquinho acima desse preto. Até o meu gatinho. E agora com um pincel de esfumar menor, eu venho esfumando esse delineado. Então, eu venho deixando bem esfumado, até aqui a pontinha do gatinho. Já apliquei máscara pra cílios. Se você não gosta de cílios postiços, você pode ficar só com a máscara. E eu vou colar cílios postiços, então é por isso que eu já apliquei a máscara. Isso vai ajudar na hora que eu for colar os meus cílios postiços. Cílios colados, e olha só essa diferença, gente, que olho mais lindo. E na parte inferior, eu vou vir com aquele marrom que eu usei aqui junto com o meu delineado. E vou aplicar aqui, ó, bem rente aos meus cílios. Não vou pesar aqui embaixo. Então, eu vou aplicando e depois eu aplico máscara para cílios. Para os lábios, eu vou aplicar um batom nude, porque eu quero deixar os olhos chamando a atenção. Então, se eu coloco um batom escuro, vai acabar tirando aqui a atenção dos olhos. Eu aplico esse batom e depois eu vou finalizar com gloss. Finalizei aqui a make. Esse batom combinou super aqui com a minha blusa. Mas se você quiser aplicar um batom mais escuro, você pode aplicar, que vai ficar super lindo, porque apesar de ter um delineado, esse olho ficou super clean. Eu não pesei aqui na minha parte inferior. Então, dá muito pra usar aí com o batom da sua preferência, né? Com a cor da sua preferência. Espero muito que vocês tenham gostado. Viu como é fácil você começar a se maquiar fazendo delineado com sombra, que dá super certo. Se você quiser que ele fique mais marcadinho, é só você passar o corretivo com aquele pincel língua de gato, que vai ficar bem certinho e assim fica bem esfumadinho, fica bem lindo e é super prático. Se você não quer fazer com a sombra preta, você pode fazer só com a sombra marrom, que também vai dar super certo. Espero muito que eu tenha ajudado vocês. Já coloca aí nos comentários se você gostou. E se você reproduzir essa make, me manda lá no Instagram. E aproveitando para falar sobre o Instagram, eu tô com um quadro novo lá, que todo sábado eu faço uma maquiagem que vocês escolheram. E ela sai no IGTV, então corre lá participar, que eu tô sempre postando, colocando lá nos stories pra vocês escolherem. Ou você também pode me mandar no direct alguma sugestão de maquiagem que você queira ver por lá, tá bom? Não esqueça de curtir esse vídeo, ativar as notificações e se você não é inscrito, já se inscreve. Então, é isso, gente. Espero muito que eu tenha ajudado. Beijinho!